Olá, sou o pastor Júnior Ferreira da Igreja Presbiteriana de Itapaci. A leitura bíblica de hoje encontra-se no primeiro livro de Reis, capítulos 3, 4 e 5. Para o melhor aproveitamento, sugiro que você leia a passagem bíblica antes de ouvir o áudio. Meu desejo e oração é que sejamos edificados pela Bíblia. O capítulo 3 pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, versos 1 e 2, descreve que o rei Salomão se torna genro de Faraó ao casar-se com sua filha. A segunda parte, versos 3 ao 15, narra que após o rei Salomão oferecer holocaustos na cidade de Gibeão, o Senhor aparece-lhe em sonho com a finalidade de dar qualquer coisa que o rei pedisse. Então, Salomão pede por coração compreensivo para julgar Israel e prudência para discernir entre o bem e o mal. Além de conceder seu pedido em um grau muito superior, Deus acrescenta riqueza e glória. A terceira parte, versos 16 ao 28, evidenciará a sabedoria de Salomão dada por Deus ao discernir entre a causa das 2 prostitutas e seus filhos. O capítulo 4 serve ao propósito de descrever a organização, versos 1 ao 19, e a prosperidade, versos 20 ao 28, do reino de Israel sob o reinado de Salomão, assim como testemunho de sua capacidade sobrenatural dada por Deus, versos 29 ao 34. O capítulo 5 começa a descrever as ações em prol da construção do templo. A primeira parte, versos 1 ao 12, narra o acordo que o rei Salomão faz com o rei Hirão. Enquanto Salomão providenciaria alimento anualmente para o palácio do rei Hirão providenciaria madeira de cedro e madeira de cipreste para a construção do templo. A segunda parte, versos 13 ao 18, descreve o rei Salomão organizando as pessoas que trabalhariam na edificação do templo. A leitura de hoje nos fornece um panorama de quão grandioso se tornou Israel e o seu rei Salomão. O cumprimento da promessa de Deus feita a Davi e a Salomão eleva o patamar de tudo que havia em Israel como únicos entre todas as nações durante aquela época. No entanto, toda a glória de Salomão não é comparada de Jesus Cristo, conforme o Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, verso 42, Jesus afirma a respeito que a palavra de Deus nos exorta a algumas aplicações. Primeiro, devemos pedir a Deus por sabedoria. Sempre temos pedidos a fazer a Deus. No entanto, falhamos em nossas orações porque pedimos o que é mal e o que satisfaz aos nossos corações. Segundo, devemos pedir a Deus por discernimento. O cristão não deve acreditar em sorte, gênio da lâmpada e coisas semelhantes para acertar ou saber tomar a decisão correta. Pelo contrário, deve pedir a Deus por discernimento, ou seja, capacidade dada por Deus para saber avaliar, julgar e decidir pela melhor opção. Nem sempre a melhor opção será a que queremos ou que nos agrada, mas a que agradará a Deus.